E faziam isso não apenas porque queriam novas áreas para a agricultura, mas faziam também na perspectiva sanitária. Vejam, isto há 2000 anos atrás. Nos anos 30, um dos maiores projetos de Mussolini, que foi festejado no mundo, na Europa, que realmente era uma espécie de transposição do Rio São Francisco, desde a antiguidade, que se propunha que esses grandes manguezais não eram manguezais, eram áreas úmidas da Itália fossem aterrados, e ele conseguiu vencer estas áreas úmidas, aterrou tudo, e evidentemente o desastre ecológico continua lá até hoje. 2000 anos e as áreas úmidas tratadas exatamente da mesma forma. E hoje, no Brasil, nós tratamos ainda, sobretudo os manguezais, da mesma maneira. E por isso que esta decisão do Superior Tribunal de Justiça teve que explicar um pouco o que é um manguezal e qual a importância do manguezal para o direito e também para os processos ecológicos essenciais. No Rio de Janeiro, no início do século XX, quando a febre amarela e a malária eram endêmicos naquela região, Oswaldo Cruz defendeu e implantou o maior esforço na história brasileira de destruição dos manguezais. E o argumento, não houve uma voz contrária, nem podia. Porque nós temos aí em jogo, de um lado, a proteção da saúde humana, e do outro, um bem jurídico central no ordenamento jurídico, e do outro, áreas fétidas, contaminadas, poluídas, em que a população pobre residia, ou então onde os prostíbulos se encontravam. A zona do mangue era assim chamada. A zona era a zona do mangue. E, portanto, o mangue sempre foi associado aos párias e a doenças. E vem uma norma e diz, não, nós temos que proteger os manguezais. Mas na ótica da sociedade, aquele que destruía mangue era em si um herói. E aí está o conflito entre uma norma que diz algo que contraria uma percepção social, histórica, arraigada numa determinada sociedade. Como nós ficamos? A princípio a norma é ignorada. E posteriormente, na medida em que o conhecimento se espraia, a norma começa a ser cumprida aqui e ali, e eventualmente, esperamos, a norma passa a ser cumprida pela maioria das pessoas. Então, neste precedente que eu me refiro, dos manguezais, o Superior Tribunal de Justiça teve que explicar isso. Ou seja, além de dizer que o mangue é uma área de preservação permanente, teve que explicar a dificuldade, didaticamente, para o juiz, qualquer juiz do país que leia aquela decisão, de dizer, olha, aqui não se trata apenas de uma aplicação automática de um texto legal por um tribunal que não viu o contexto social. E às vezes o papel do juiz é este mesmo, é de, na sua decisão, mostrar o apoio que não apenas da lei,
mas da própria ciência, indo além daquilo que se esperaria do juiz, que é simplesmente aplicar a lei. Porque se tem lei, é para ser aplicado. Mas me parece que a nossa escola, né, Vladimir Gilberto, a forma como nós entendemos a magistratura também dela faz parte esse sentido educativo, de pela decisão judicial nós passarmos as referências históricas, ecológicas, sociais e até éticas que orientam o texto legal e, a partir do texto legal, aquela decisão. Também como um mecanismo de defesa, para que a decisão não venha a ser lida como a aplicação cega da lei, que seria o outro, seria algo que contraria ou não encontraria em nós, pelo menos nós três aqui, adeptos dessa tese, que nós devemos aplicar a lei simplesmente porque ela existe. A lei está no caldo, inclusive de outras leis, e ela tem que ser lida neste diálogo das fontes, para usar a expressão de Eric Jane, nesta perspectiva do caldo. Então, esta decisão, eu faço uma referência rápida a ela, porque a Mariana Passos de Freitas já comentou, e eu tenho receio de dizer alguma coisa aqui a respeito dessa decisão que ela não gosta. Então, acho que o comentário está melhor do que a decisão, então leiam o comentário depois a decisão. Agora vamos falar de duas decisões, essa sim, que eu gostaria de me estender um pouco mais. A primeira é o RESP 769753 de Santa Catarina, em que se discutia, quer anotar, Vlad? Te dou. RESP 769753 de Santa Catarina, em que se discutia a construção de um hotel em uma região ou em uma área que é promontória, misto. Aqui, a compreensão dos tribunais foi muito ajudada pelo fato de que o engenheiro da obra era ao mesmo tempo secretário do meio ambiente do município. E isto ajuda qualquer compreensão da lei. Porque imaginem a raposa cuidando do galinheiro, em linguagem vulgar, não jurídica. Então, e isto foi dito expressamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, casa do Vladimir Passos de Freitas, onde ele foi corregedor e presidente. Pois bem, a temática aqui é multifacetária, eu não vou analisá-la, mas envolve, em primeiro lugar, a compreensão da própria Lei 7661, envolve a questão do estudo de impacto ambiental, porque esta lei prevê o estudo de impacto ambiental de uma forma que me parece que vai até além, talvez, do próprio sentido da Constituição Federal. Porque não é só para aqueles empreendimentos de impacto significativo no meio ambiente. Envolve também as questões do licenciamento, e Mariana não vai ficar nem um pouco feliz com este acordo, porque nós temos comentários acerca do licenciamento ambiental. Quer dizer, acho que você vai ficar feliz. Eu penso que nós encontramos um meio termo ali entre licenciamento federal e licenciamento estadual.
tivemos a cautela de novo, de ser didáticos. Não é? Então, o que eu vou, para eu não perder muito tempo, eu sei que o próximo painel é em seguida e já estamos atrasados, eu vou ler alguns trechos da ementa apenas. Começando pela própria análise da lei. A ementa afirma o seguinte: a Lei 7661, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, estão vindo? Onde esse microfone está? A Lei 7661 de 88, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, previu, entre as medidas de conservação e proteção dos bens de que cuida, a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, EPIA, acompanhado do seu respectivo relatório ambiental, RIMA. Mister não confundir prescrições técnicas e condicionantes que integram a licença urbanística ambiental, o POSTERIOS, com o próprio EPIA-RIMA, o PRIUS, porquanto este deve necessariamente anteceder aquela, sendo proibido diante da imprescindibilidade de motivação jurídico-científica de sua dispensa, afastá-lo de forma implícita, tácita ou simplista, vedação que se justifica tanto para assegurar a plena informação dos interessados, inclusive da comunidade, como para facilitar o controle administrativo e judicial da decisão em si mesma. Esse é o primeiro ponto neste precedente. Como é que nós lemos a exigência de estudo de impacto ambiental na Lei 7691? Está certo esse número? 7661. Desculpe, 7661. Lei 7661. O RESP, que é 769753. Então, a questão é a seguinte: como que nós vamos ler esta exigência de estudo de impacto ambiental, que é amplíssima nesta lei? Primeiro que nós temos que a exigência de estudo de impacto ambiental tem parâmetros constitucionais. Atividade que afeta ou pode afetar significativamente, alguma coisa assim,